Salvador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos acordado. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e agradeço a você pela sua audiência, pela sua paciência. Lembrando que, o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 ao 32, e nós continuaremos nossa reflexão sobre os ais que Jesus pronunciou na chegada do templo, quando ele bate de frente com os fariseus, os saduceus, os religiosos daquele tempo. Lembrando que ontem eu comentei com os senhores e com as senhoras que eu carecia de mais informações sobre a fala racista que o senhor presidente Lula teria dito em um encontro. Como eu disse para vocês, eu fui atrás e encontrei um vídeo da UOL, também um vídeo de outros canais, mas o UOL que eu peguei o vídeo de forma mais direta, falando que foi um contexto em que o Lula questionou o uso da imagem de um negro desdentado do lado de um branco bem tratado. O interessante é que a queixa do presidente não é preconceito, mas sim reclamando da forma que estavam retratando o negro e da forma que retratava o branco. É muito comum em nosso país, aí eu lembro da canção que está tocando ao fundo aí, né? Jorge Aragão. Caríssimo, o Jorge Aragão já cantava isso, né? Elevador é quase um templo. E se você está tocando ao fundo aí, né? Identidade, isso, a gente escolheu essa música hoje, a gente vê claramente como que funciona o racismo no Brasil. Essa imagem do negro desdentado, do negro destratado, do negro maltratado, é uma forma de mostrar, né, uma coisa que não é verdadeira, porque, desculpem, meu desabafo de irmão, de caminhada, o povo negro é belo. E é muito comum nós retratarmos, até nas séries, nas televisões, nos vídeos, em nossas redes sociais mesmo, retratar o povo negro como pessoas perigosas, pessoas feias, quando não é verdade. Então, antes de postar qualquer coisa, a gente tem que fazer a checagem. Ontem também eu peguei uma checagem, um material de um amigo, da época do EB, mostrando aí que a Miriam Leitão foi presa por assaltar banco, quando na verdade também não é. Estamos entrando nessa final de ano, já estamos já 4 meses no final do ano, entramos aí já com essa meta de tentar esvaziar, desacreditar e levar para o campo da dúvida o cidadão, criando aí fake news e outras coisas mais. Bom, essa é a verdade, não só no meio político, mas também no meio religioso, né? Recentemente teve um padre preso na Paraná, Santa Catarina, não lembro qual o local, e aí alguém botou, tá vendo teu padre sendo preso? Eu falei para ele, olha, se cometeu o crime tem que ser preso mesmo. Ao contrário de vocês que ficam defendendo o pastor que quer dar golpe de Estado no país. Bem, vamos nós aí pro evangelho do dia, que a gente ganha muito mais. Continuamos aí com o Jorge Aragão. Elevador é quase um templo, não vai no desserviço. Bem, o evangelho de hoje, Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 32, é uma boa nova que chega como um grito profético contra a hipocrisia religiosa. Continuamos nós aqui batendo de frente. E Jesus diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, sois semelhante a sepulcros caiados. Eu comentei sobre isso ontem já. Pois por fora parece belo, mas por dentro estão cheios de ossos, morte e todo tipo de imundície. No contexto teológico religioso, tocar no sepulcro naquele tempo era estar impuro. Ou seja, eles não estavam tocando, eles eram o próprio sepulcro. Estamos nos últimos dias da vida pública de Jesus no Evangelho de Mateus, diante da hostilidade das autoridades religiosas que vem como ameaça. Este aí não é apenas um ai, é uma condenação, é um lamento dolorido
como o dos profetas. O profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, também Amós 5,18 e Miqueias 6,8, que denunciavam a superficialidade de um povo preso ao formalismo, longe da justiça e da misericórdia de Deus. Até hoje está assim ainda. Se preocupa se o fulano pode ou não pode comungar, se cicano tá ou não tá digno. E no meu caso, e alguns casos que eu vejo aí, existe a famosa sentença sem ser julgada. O sepulcro caiado tem raízes muito mais profundas em nossas igrejas, seja na igreja católica ou na igreja evangélica. No judaísmo, a gente sabe muito bem que Jesus vem falar sobre a importância de tocar no túmulo era tornar-se impuro. Mas Jesus traz claramente que para a gente uma realidade da máscara hipócrita de padres e bispos, sobretudo. Aqueles que usam estola e batina e mitra. Aqueles que se dizem representantes de Jesus, que pregam uma coisa, mas na prática bota outra. Eu ouvi de um padre que nós temos que cuidar das almas, como se as almas não dependessem do corpo para continuar vivendo. Aonde os ritos, os prestígios, os tratamentos, eminência, excelência, reverendo, são colocados acima de qualquer, vamos dizer assim, realidade. A escritura de hoje, Mateus capítulo 23, 27 ao 32, traz para nós uma força sobre a nossa vivência teológica. Eu sempre conto essa história. Estava eu mais o meu amigo Gladstone Moisés, eu posso citar o nome dele, e nós estávamos lá e fazendo uma bagunça lá atrás, num encontro que nós estávamos, e de repente chegou lá um outro irmão, que eu não vou dizer uma questão de respeito. O Gladstone chegou chamando a atenção da gente, o Gladstone, e nisso nós começamos a fazer mais bagunça ainda, porque o Gladstone é meu irmão e nós temos um carinho com ele de não respeitá-lo. E de repente chegou o nosso coordenador lá dando bronca na gente. E nós dissemos que quem estava arrumando bagunça é o Gladstone. Ele deu bronca no Gladstone. Depois, na outra cena, estava eu, mais um bispo, mais um padre, mais um outro coordenador, e ele viu e o Gladstone chamou e falou assim: tá dando bagunça. Aí ele falou assim, conversando, né? Na conversa não é bagunça, é a conversa. É melhor não ir lá incomodar. Sabe, quando é um pobre que está aí na lei, a gente aplica a lei. Não pode. Mas quando é um padre, quando é um bispo, quando é um diácono, quando é alguém de estola, o que tem curso de teologia ou formação, a gente trata de outro jeito. O interessante é que nós, quando olhamos para o evangelho de hoje, nós às vezes não queremos nem ler, porque temos medo de olhar que nós somos esse sepulcro caiado. Essa tentação de atravessar a história da igreja, de tentar trazer aquilo que Jesus falou ontem sobre coar mosquito e engolir camelos. O evangelho de hoje, ele vai entrando nessa meta final, aonde Jesus denuncia a falsa teologia, a teologia das aparências, a teologia da igreja cheia. A igreja está lotada, mas ninguém está procurando a conversão, apenas o alívio emocional para as tensões do dia a dia. E a missa não é mais do que ir no culto, no show, na celebração. Da missa vira ato teatral. Ir ao culto é apenas para extravasar a emoção. Como um dia eu ouvi de um amigo, fui no culto, dancei muito. Como se o culto fosse um baile. E sem contar que se busca uma prática individualista. Esquecemos que nós somos comunidade, que a salvação acontece a partir da realidade da comunidade. Orar também é um ato privado, mas orar em comunidade é muito importante. Por isso não podemos ser sepulcro caiado, mas alguém que transpira e traz para a realidade o exemplo de Jesus de Nazaré em nosso dia a dia. O centro da nossa fé é Jesus, que falava já nesse contexto: do coração procede os maus e os bons pensamentos. É do coração que sai todas as coisas boas e ruins. Como o seu coração está hoje? Fiquemos com Deus. Obrigado a você pela audiência, pela paciência. Obrigado a você por nos entender mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Não esquece, like e comentário.
Isso é muito importante para nós. Ser preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. Ser preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer.